Beleza, então, vamos aqui agora com a nossa segunda parte do ranking das sagas de Dragon Ball, né? Que nós começamos na semana passada, na segunda-feira. Se você não viu, vou deixar o link aí no final do vídeo para você acompanhar desde o início. E também vai ter uma playlist bonitinha desse ranking definitivo dos arcos de Dragon Ball, que no vídeo passado foi do 20º até o 11º. Nesse de agora, eu poderia e originalmente iria fazer do 10º até o 1º, né? Ia ser dividido só em duas partes essa série. Mas como nós estamos no projeto aqui de encurtar os vídeos cada vez mais, um projeto que por enquanto está fracassando miseravelmente, mas que nós vamos continuar tentando aí até o fim, eu vou dividir então em mais duas partes. Então no total vai ficar 3, né? Hoje nós vamos do 10º lugar até o 6º nos arcos de toda a franquia, sempre lembrando que o Super eu estou considerando o mangá, o clássico e o Z eu estou considerando o mangá, e o anime só está sendo levado em conta o GT, que aliás já saiu, todas as sagas do GT já saíram no vídeo passado, então não tem mais GT pra gente falar aqui, né? E no vídeo da quinta-feira, que eu vou lançar esse segundo vídeo, esse terceiro vídeo da série na quinta-feira, vamos do top 5, certo? Então hoje do 10º até o 6º lugar. Sem mais delongas, vamos lá. Em 10º lugar, eu vou colocar o arco do Goku Black, isso no mangá, porque se fosse no anime tava bem abaixo, porque no anime é todo confuso, todo problemático, né? Mas no mangá, foi um arco que me agradou bastante, justamente porque ele não tem o principal defeito que nós vemos na versão animada, que é a enrolação. O problema principal do anime do Goku Black é que chega ali no meio, né? O miolo daquela saga é uma lenga-lenga muito grande, de vai e volta no tempo. Pelo menos umas 3 vezes eles vão pro futuro, voltam pro passado, vão pro futuro, voltam pro passado. E o arco termina perdendo objetividade, termina ficando muito repetitivo e cansando muito rápido. E no mangá isso não acontece. No mangá você, se eu não me engano, é só uma viagem que eles fazem pro passado. Não tem esse negócio de ficar indo e voltando, ou são 2, eu não lembro com precisão, mas são bem poucas. Eles não ficam abusando desse artifício. Os protagonistas irem pro futuro, tomar um pau do Zamasu e voltar corrido pro passado. Eles não ficam fazendo isso. E por conta disso, o ritmo é muito correto. Assim como na saga do Piccolo Daimao eu disse que o principal problema é que o ritmo era muito corrido, aqui na saga Black eu acho que a principal virtude é o ritmo. Que ele é dinâmico, não é corrido demais, trabalha tudo que tem que ser trabalhado, mas também não fica enrolando muito feito o anime. Então é um arco bastante objetivo, que vai até onde ele tem que ir, fala o que ele tem que falar, mostra o que ele tem que mostrar, e sem ficar agarrando muito, sem ficar se tornando maçante, né? A luta contra o Zamasu, contra o vilão do arco, eu também gosto mais no mangá do que no anime, porque no anime eles tiram algumas coisas nada a ver, assim, tipo aquela foice que o Zamasu tira da mão dele, que é uma coisa estranha, que eu até entendo conceitualmente, que é ele tirando o poder da raiva, e ele tendo mais raiva do que todo mundo, vai ser o que vai conseguir mais explorar isso que ele disse que é a característica dos Saiyajins, né, de tirar o poder da raiva, mas do jeito que é feito é estranho, é esquisito. E aqui no mangá não, aqui no mangá eles conseguem estabelecer essa luta de uma maneira mais interessante entre as habilidades do Black e as habilidades do Zamasu, que não se transformou em Black e tal. E a luta fica mais interessante, na minha opinião. Não tem aquela espada de Genkidama, que também é outra coisa que no anime eu acho conceitualmente bem interessante, né, a espada do Trunks, mas que também não faz muito sentido. Então tem várias coisinhas assim que lá no anime acontecem que no mangá não tem, e a luta se torna no geral melhor. Depois que o Zamasu se funde, ele tem alguns poderes bem legais, que o anime também tem, diferentes dos do mangá, mas também tem poderes específicos para a versão da fusão e tal. Mas enfim, a luta contra o Zamasu é bem legalzinha, eu gosto. Não é nada de outro mundo, mas é uma luta bem interessante. Eu gosto mais da participação do Trunks no mangá também do que no anime, porque no anime, apesar de ter a da espada da Genkidama, ele fica muito passivo assistindo as coisas e vendo os outros resolverem a luta dele e tal. Enquanto que no mangá eles deram algumas técnicas específicas pro Trunks, né, do tal do poder de cura, porque ele treinou com os Kaioshins, apesar de que isso poderia ser um pouco mais bem estabelecido no roteiro. Mas tem lá alguma coisinha diferente pra ele fazer, né? Então eu acho mais interessante a participação do Trunks no mangá do que no anime também. E no final das contas ele era pra ser um dos personagens centrais desse arco, né? A única coisa que eu tenho a dizer aqui, o único porém que eu tenho a fazer é que o Zamasu em si, o vilão, o do anime pra mim é melhor. Porque o do mangá às vezes eu sinto que ele ficou um pouco unidimensional, vamos dizer assim. Ele ainda é um personagem que percorre um arco negativo, mas a gente não vê esse arco negativo sendo percorrido. Mas no anime a gente acompanha isso muito de perto. E além de a gente acompanhar de perto a decadência dele, passo a passo, né, enquanto que no mangá é uma coisa mais resumida, a gente até vê o período no qual ele é normalzinho, mas a gente não vê isso muito de perto. A gente vê umas poucas cenas dele
ele lá treinando com o Kaioshin, do universo 7, né? O Kaioshin que a gente conhece, é da saga Buu. E ali ele já mostra que tem algumas coisinhas meio erradas com ele, depois que ele descobre que os humanos são muito poderosos e tal. Ali ele já tá, vamos dizer que ali ele já tá mais ou menos no meio do caminho da decadência dele. Ou que não tenha tido decadência nenhuma, que ele sempre tenha tido uma mentalidade um pouco torta. Enquanto que no anime não, no anime ele claramente é visto como uma pessoa de boa intenção, uma pessoa pura, mas que tem um senso de justiça muito forte. E que ele tem certas dúvidas que para mim são pertinentes acerca do funcionamento do universo. E essas dúvidas não são respondidas pelo seu mestre, né? De por que é que a gente pode fazer alguma coisa contra o mal no mundo e não faz nada. E por que é que o Deus da Destruição, que deveria fazer isso, também não faz nada. E essas dúvidas não são respondidas de maneira pertinente pelo seu mestre Goaço, e ele vai aos poucos ficando cada vez mais maluco mesmo, vai sucumbindo perante esse senso de justiça que vai ficando cada vez mais distorcido, até que ele fica realmente completamente doido. E além disso, o Zamasu do anime tem mais camadas, né? Ele tem aquela camada de desprezo por si mesmo, no sentido de que ele tem um pouco de vergonha da linhagem dos deuses, pelos deuses terem sido coniventes com os humanos, desafiando o status dos próprios deuses no universo de Dragon Ball. Tem toda uma simbologia que, como eu disse num vídeo específico, que aliás, se você não viu, veja, é um bom vídeo da minha análise do personagem do Zamasu, que ele meio que assume a humanidade, assume o corpo do Goku também para carregar o fardo da culpa dos deuses de terem permitido uma tamanha aberração, que era um corpo humano ficar tão poderoso a ponto de desafiar os deuses. Então, ao mesmo tempo que ele é muito orgulhoso e que ele se exalta muito, lá no fundo ele tem uma camada de ódio por si mesmo, de ódio mortal pela própria linhagem dos deuses, que é indisfaçável. E eu acho isso de uma sutileza psicológica maravilhosa, que Dragon Ball não tem outro personagem desse tipo. A franquia de Dragon Ball não tem outro personagem desse tipo. E no anime isso tá muito bem colocadinho, muito bonitinho. Enquanto que no mangá ele é um cara que a base é a mesma, mas a gente não acompanha esse processo passo a passo. Então ele se torna um personagem ok no mangá, mas definitivamente não tem aquele toque especial que tem no anime. Eu costumo dizer que se fosse a saga todinha do Black do jeito que é no mangá, mas o Zamasu fosse como no anime, aí, meu irmão, essa saga seria, eu não sei nem que posição ela estaria, mas ela estaria mais alta do que ela já tá aqui. Ela estaria mais alta. Mas como eu tenho que considerar, não posso considerar o melhor dos mundos, né? Tenho que considerar a saga do jeito que ela tá ali no mangá. Fica em 10º lugar, é uma boa saga, um bom arco. Em 9º lugar vem o arco do Moro, né? Que é um arco que tem muito mais acertos do que erros, a começar nem pelo vilão em si, porque o vilão, pra mim, ele é meio genericão, né? A personalidade dele, os objetivos dele, eu acho ele meio genérico. Mas o modo como ele luta é muito interessante, porque é uma coisa que eu sempre quis ver em Dragon Ball. Tipo, não é que eu sempre quis ver em Dragon Ball, até porque já tem alguns personagens assim em Dragon Ball. Mas eu sempre achei que o Super, que na minha cabeça deveria ter seu próprio caminho narrativo, ao invés de ficar tentando emular o Dragon Ball Z ou o Dragon Ball clássico, pra mim um dos caminhos que o Super podia traçar seria esse, seria trazer inimigos poderosos, não por conta de ter mais volume de poder que os seus adversários, mas sim por conta de certas técnicas que são apelonas e que terminam dando vantagem a ele nos combates. E o Moro é exatamente isso. Ele não precisa ter muito volume de energia, porque o volume de energia ele consegue roubar dos outros. Então ele, ao mesmo tempo que ele enfraquece os seus inimigos, né, enfraquece seus adversários, ele se fortalece com a energia deles. Ao passo que também pode pegar a energia dos outros planetas, dos outros seres vivos e tudo. Então ele é sempre um adversário muito perigoso por conta dessa técnica, né? Por si só, isso já é um ponto que eu gosto de exaltar, porque varia um pouco aquela fórmula de não, o Freeza é forte porque ele tem muito poder. Aí derrota o Freeza porque você tem mais poder que ele. Aí depois vem os androides que tem mais poder que o Freeza. Aí derrota os androides, vem o Cell que tem mais poder que ele, depois vem o Buu, depois fica nessa escadinha simples, né? Porque eu acho que essa fórmula não é ruim, mas eu acho que Dragon Ball Z já esgotou essa fórmula, então o Super tem que procurar outra coisa. E o Moro pelo menos o modo de luta do Moro é um desse tipo é um dos exemplos de como você pode escapar dessa estrutura muito fácil, né? Outra coisa que eu gosto no arco também é que nós temos a exploração um pouco mais detalhada de coisas que a gente já conhecia do universo original, né? Como a raça dos Yardrat e como aquele Kaioshin do universo 7, né? Mas aquele Kaioshin gordinho que foi absorvido pelo Majin Buu. A gente conhece um pouco mais dele, um pouco mais da história dele, vê esse personagem lutando um pouco, e quanto à raça dos Yardrat, a gente sabia que eles existiam porque ensinaram o teletransporte ao Goku, mas a gente vê que eles têm várias outras técnicas, que também cai naquilo que eu falei, né? Técnicas muito específicas que ajudam em situações pontuais nas lutas, que não é pura e simplesmente poderzinho, raiozinho de energia que tem grande capacidade de destruição. Não, são técnicas no sentido estrito do termo, né? Uma coisa de técnica mesmo, de fazer certas coisas, não é de poder de destruir. E eu acho, inclusive, que a técnica que o Vegeta aprendeu com eles, né? Acho que é separação espiritual,
espiritual, alguma coisa assim, que chama. Eu acho que ela deve continuar sendo usada, porque alguém até pontuou nos comentários do vídeo que eu fiz sobre o arco de Moro, que do jeito que foi feito, ficou uma coisa muito conveniente, muito ad hoc, como a gente chama, né? De tipo assim, o Vegeta foi lá e aprendeu exatamente a técnica específica que ele precisava para vencer o Moro, porque era a técnica que casava perfeitamente com o tipo de luta do Moro, né? Que o Moro absorve energia, então os Yardrat tem uma técnica que você bate e ele vai dispersando a energia do corpo do cara que você vai batendo. E de fato, do jeito que foi feito, ficou uma técnica muito conveniente. Então eu espero, até para amenizar um pouco isso, e porque eu gosto da técnica em si, que ela continue sendo utilizada, que o Vegeta não a esqueça, que ela não tenha sido criada só para aquela luta específica contra o Moro, que ele continue fazendo isso contra outros adversários, para dar uma variada na dinâmica das lutas, né? Mas voltando ao ponto que eu tava fazendo, a gente conheceu um pouco mais dessa raça, do planeta deles, do modo como eles vivem, das coisas que eles sabem. Então tem uma expansão de elementos que a gente já conhecia, mas que a gente só conhecia de nome. A gente sabia que o Kaioshin existia e a gente sabia que os Yardrat existiam, mas não sabia mais nada. E aqui eles resolveram expandir o universo, isso é sempre muito bom. Eu gosto também que eles arranjaram um espacinho pro Buu voltar a brilhar um pouco, né? Ele que ficou escanteado de vários arcos por ser muito apelão, sobretudo o Torneio do Poder. Aqui ele tem uma lutinha curta, porém interessante, porque também é uma luta muito que tem uma cara muito própria. Aliás, o Toyotaro, ele tem esse mérito que a gente não pode negar. Ele tenta dar um jeito muito específico para cada personagem lutar, né? Ele agora, nos momentos atuais do mangá, tá tentando diferenciar o Goku do Vegeta, né? O Vegeta como uma coisa mais brutal do instinto e o Goku indo mais pro caminho da técnica, da finesse. Um mais ligado ao Whis, outro mais ligado ao Bills. O Majin Buu, nesse arco, a luta dele é curta, mas ela tem uma carinha muito especial, muito cartunesca para se aproveitar das habilidades insanas do Majin Buu, né? Que eles fazem até uma piada no mangá com isso. Os vilões têm um estilo muito específico de luta, o Zamasu tem o jeito dele, o Moro tem o jeito dele, o Granola tem as técnicas dele, o Gas tem as técnicas dele. Então isso daí eu tenho que dar o braço a torcer pro Toyotaro. Ele tenta dar uma cara muito específica pros lutadores, que é uma coisa que Dragon Ball, convenhamos, do Toriyama, falha um pouco, né? Principalmente o Z. No Z, os caras lutam de uma maneira meio genérica, assim, quase tudo da mesma maneira e de uma maneira meio genérica. E o Toyotaro não, o Toyotaro tenta fazer uma coisa mais personalizada e eu gosto. A luta final é legal contra o Moro, tem suas idas e vindas, tem essa questão da técnica do Vegeta, tem as transformações do Moro, enfim, tem todas as suas questões. É uma boa luta, com algumas coisas que eu não gosto, que eu já pontuei no vídeo lá, que deu até uma discussão boa com o nosso querido João, né, o nosso inscrito raiz aí, João, que fez uma thread lá no Twitter discordando de algumas coisas que eu pontuei na luta, mas eu tenho essas questõezinhas com relação à luta contra o Moro. Tem a luta contra o 7-3, que é legal também, mas de resto, os outros minions do Moro são simplesmente genéricos e muito chatos. Uma coisa que eu não comentei, eu acho, no vídeo do Moro, que eu achei até interessante, foi o destino do Sagambo, né, que é o líder daquela gangue de minion do Moro. O modo como ele morreu é muito impactante, porque ele morre completamente louco e o Moro empurrando a energia dele, empurra, e ele é, tipo, a decadência dele é visível, ele vai ganhando força e perdendo a sanidade, e a cena eu achei ela tem um certo impacto. Enfim, é um detalhe pequeno, mas eu acho que eu deveria pontuar, que eu gostei. Se eu não pontuei no vídeo, eu vou pontuar agora. Pra mim, o que mais brilha na saga do Moro é o personagem do Meros, porque ele abre uma discussão muito interessante com o Zamasu, que eu acabei de elogiar na saga do Black, né? Porque ele também é um personagem de status superior, vamos dizer assim. O Zamasu é um Kaioshin e o Meros é um anjo. E os dois resolvem assumir a humanidade. Resolvem assumir a condição humana, mas por motivos diametralmente opostos. Que é o Zamasu é por ódio e desprezo da raça humana. E como ódio pela linhagem dos deuses também. E o Meros não. O Meros é por ter visto as boas qualidades da raça humana na Patrulha Galáctica, né? O pessoal que estava disposto a dar a própria vida para ajudar os outros, para ser altruísta e tal. Então é como se um fosse a contraparte do outro. É como se as experiências que o Meros teve com a humanidade fossem as experiências que poderiam ter salvado a sanidade do Zamasu. Se o Goasu tivesse sabido apontar isso pra ele, que ele não soube, né? Mas então eu adoro o Meros, muito bom personagem. Exceto o fato de que ele terminou vivo, né? Ele deveria ter ficado morto. E esse é talvez o erro que mais me incomode na saga de Moro, com essa coisa de Dragon Ball ficar voltando atrás de todas as grandes consequências que acontecem na história. A do Meros pra mim foi uma das piores da franquia. Porque o sacrifício dele é muito bonito, é muito significativo, é muito impactante. E depois ele é completamente anulado. E aí eles ainda tentam enrolar o leitor dizendo, não, mas ele pagou o preço, ele teve que abandonar o fato dele ser um anjo. Não, para, bicho, para, tipo, não. E a outra coisa que eu também não gosto da saga do Moro é que ela é muito derivativa, né? Ela tem os momentos nos quais ela expande de maneira interessante o universo que já existia, mas ela tem momentos nos quais ela só chupinha mesmo as ideias que tinha antes. Então, em alguns momentos a estrutura é muito parecida com o arco do Freeza. Você traz o Namekusei de novo, uma
saga pela busca das esferas de novo, enfim, etc, etc, etc. Os detalhes eu já coloquei lá no vídeo específico analisando o arco de Moro, mas é uma saga que ela se aproveita de muitas coisas que ela só copia de sagas clássicas de Dragon Ball, e aí eu já acho um pouco zoado, né? Mas de resto a saga tem muito mais acerto do que erro, é uma saga bem legal. Em oitavo lugar vem Majin Buu. Talvez alguns de vocês estejam achando que tá muito alto aí, porque existe na fandom uma parada meio de que a saga de Majin Buu não é boa, de que ela é ruim ou qualquer coisa do tipo. Ao passo que eu acho que ela é na verdade o Poderoso Chefão 3 de Dragon Ball, que é o Poderoso Chefão 3, se você for assistir, é um bom filme. Ele é um filme bem feito. Ele é até muito bom. Ele só não é tão bom quanto o 1 e o 2. O 1 e o 2 são filmes históricos, dos melhores filmes da história do cinema, e o 3 não chega perto desse patamar, mas ainda é um filme muito bom. A saga de Buu é mais ou menos isso. As outras sagas do Dragon Ball Z estão no nível muito alto. A de Buu não chega lá, mas tá muito longe de ser ruim. Muito longe de ser ruim. Em outros mangás seria uma das melhores sagas, em outros shonen. É um arco que tem várias ideias interessantes. Muitas ideias interessantes aqui. Isso é acho que é o que eu mais respeito no arco de Buu. É que o Akira se permitiu fazer algumas coisas aqui. Por exemplo, aquele início que no anime é muito demorado, e eu imagino que tenha dado no nervo de muita gente naquela época. No mangá ele é bem mais rapidinho. E é um início que eu gosto no mangá, porque ele assume os ares até de uma certa comédia romântica. Ele foca no romance do Gohan com a Videl. Porra, é um negócio que Dragon Ball basicamente não tinha. Não tinha. Você tem vários casais se formando, mas o foco no romance não existe. Nunca existiu. E aqui o Akira se permite botar um pouco o pezinho no freio para ir trabalhando o modo como o Gohan conhece a Videl, como ela vai começando a gostar dele, como ele vai aos poucos percebendo isso. Essa dinâmica do namorinho adolescente, né? Namorinho idealizado, que é muito, muito legal, muito bonitinha, e eu gosto que Dragon Ball tenha feito isso, porque é diferente e é bem feito. Outra ideia muito ousada do arco de Buu é que ela torna o arco do Vegeta mais complexo do que ele estava sendo. Porque até aquele momento o arco do Vegeta era um arco positivo de manual. Ele era um cara muito ruim e aos poucos ele foi melhorando e virando um dos heróis. Saindo de ser um vilão para virar um dos heróis. E no arco de Buu não. No arco de Buu ele dá um recuo. Ele dá uma recaída. Que é toda aquela parte do Majin Vegeta e tal. E isso torna o personagem mais complexo. Torna o personagem mais específico, eu gostaria de dizer. Porque é uma coisa difícil. Não é muito comum você ver por aí o autor fazer essas recaídas quando ele busca esses arcos positivos ou negativos. Geralmente o cara sai do ponto A e vai pro ponto B e pronto. O Vegeta não. O Vegeta dá essa decaída e depois ele volta, né? Ele retoma. Isso torna o personagem mais sofisticado. Eu acho que a palavra pode ser essa. Sofisticado no seu desenvolvimento. Dá mais o que falar, dá mais o que estudar acerca do Vegeta. E eu gosto muito disso. Também é sair um pouco da zona de conforto, né? E depois ele tem uma baita de uma cena de redenção, que é a do sacrifício, que é uma cena lindíssima, uma das mais bonitas de todo o Dragon Ball. Ele finalmente mostrando afeto pelo Trunks, que não deixa de ser uma recompensa por tudo que a gente viu na saga do céu, né? Da relação dele com seu filho. Então o modo como o Vegeta é trabalhado aqui me agrada muito. O Akira trouxe a ideia da fusão também, que não chega a ser uma ideia ousadíssima, mas é uma maneira de dar uma variada nos combates, que até aquele momento estava se baseando muito em transformações, e aí ele traz uma técnica que fortalece os heróis, mas por meio de fusão. Acho legal. Acho que abre possibilidades para a franquia, que até não foram tão exploradas assim. O Gotenks basicamente só existe nesse arco. Ele não aparece mais. Aparece um pouquinho na saga de Bills, mas tanto faz, né? E o Vegeta e o Gogeta também poderiam dar mais as caras aí, mas naquele momento era uma ideia que abria perspectivas para a franquia, que na verdade naquele momento o Akira já tava pensando em acabar a franquia. Ninguém sabia que ele ia continuar. Mas já que continuou, eu acho que dava para usar melhor essa coisa da fusão. Outra ideia que para mim é muito ousada e maravilhosa é o papel do Mr. Satan nessa saga. Porque a relação que o Mr. Satan desenvolve com o Majin Buu é sensacional. Basicamente, no início do arco, pela primeira vez, um grande vilão ia ser derrotado sem precisar de luta. O Mr. Satan ia derrotar entre aspas, o Majin Buu, né? No poder da amizade, mas não no poder da amizade que geralmente se reclama no shonen, porque ele tirou forças do poder da amizade, mas sim porque ele conseguiu acessar o coração do vilão e se tornar amigo dele, e ir corrigindo o caminho do vilão aos poucos. E logo o Mr. Satan, que era um personagem inútil, falador, cômico, e basicamente foi ele que mais teve sucesso em derrotar, vamos dizer assim, o Majin Buu no início do arco. Isso é maravilhoso. Igualmente maravilhoso é o fato de que é o Mr. Satan o grande herói do final do arco. Os heróis só conseguem vencer o Kid Buu por conta dele. E não é só por conta dele, como é por conta do fato das pessoas acreditarem nele. Então é um final bastante irônico nesse sentido. Porque nós sabemos que o Mr. Satan é um charlatão, mas o fato de que as pessoas não sabem e acreditam genuinamente nele faz com que ele termine sendo realmente o herói final, né? A famosa profecia autorrealizável. Porque as pessoas
pessoas acreditam que ele é o herói. Ele termina realmente sendo o herói, pela fé que elas têm nele. Então é um final... Bicho, esse final é bom. Esse final é bom. E eu acho que ele é subestimado. As pessoas não percebem o quão bom e quão boa é essa sacada que o Toriyama teve no final desse arco. Então, assim, a saga de Majin Buu, pra mim, fora a estrutura, que também é muito boa, né? Muito interessante, que eu já expliquei nos vídeos no qual eu falei sobre o arco de Buu, que é uma estrutura muito boa pra você nunca perder a dinâmica do arco, que é coloca o problema, que no caso o problema é o Majin Buu, e aí ao mesmo tempo vários personagens diferentes tentam achar uma solução diferente para aquilo. Então você tem a solução do Mr. Satan, você tem a solução da fusão, que vai sendo treinada, você tem a solução do Goku, que tenta lutar com ele um pouquinho, você tem vários personagens que vão tentando atacar aquele problema ao mesmo tempo. A solução do Gohan treinando no outro mundo também, né? E aí o Akira vai mostrando cada uma dessas soluções fracassando e assim ele vai fazendo o roteiro caminhar pra frente, sem precisar ficar parando muito nem recuando. É uma estrutura também muito sofisticada de roteiro, que muita gente não percebe porque, bom, Dragon Ball é subestimado, vocês sabem disso. Mas tem algumas coisinhas que eu não gosto muito, né? Por exemplo, de todas as lutas finais, a menos marcante do Z é essa. É menos marcante do que contra o Vegeta, contra o Freeza e contra o Cell, mas disparado menos marcante. Apesar do final da luta ser maravilhoso, a luta em si é a menos marcante de todas. O Majin Buu em si, pra mim, tirando a forma do Gordo, que o personagem do Majin Buu Gordo é muito bom, sobretudo na relação dele com o Mr. Satan. Mas as outras formas dele são, tipo, qualquer nota. É um personagem que não, em si não tem muito a dizer, não. Pra mim, pelo menos. Eu elogiei o início do arco, mas, por exemplo, aquela parte do torneio no início é meio que, sei lá. Tipo, ela não tá sobrando ali, não vou chegar a dizer que ela tá sobrando, mas ela é meio, tá. Cria-se uma expectativa muito interessante no personagem do Kaioshin e no Kibito, e depois eles não são tipo nada, eles só são impotentes perante a nova ameaça e tal, não são fortes como pareciam ser, né? Então tem umas coisinhas assim, tem gente que não gosta do Gotenks, que acha ele muito chato, eu entendo o Gotenks. Eu acho que é um personagem coerente, mas tem gente que não gosta e isso prejudica um pouco. Então tem várias coisinhas que prejudicam, mas o que eu gostaria de destacar na saga do Buu é a quantidade de ideias ousadas que o Toriyama teve aqui e que torna esse arco muito interessante mesmo. Então o 8º lugar tá merecido aí. O 7º lugar pra mim vai pra saga do 21º torneio, ou seja, o torneio do Jack Chun, torneio do Mestre Kami, né? Que é um arco que não é só de torneio, ele é de treinamento também. E ele é um arco bastante importante porque a parte do treinamento faz algumas coisas que são muito significativas para a franquia. Primeiro que ela apresenta o Kuririn, que é um personagem central, e desenvolve o Mestre Kami e desenvolve o próprio Goku, que a gente conhecia um pouquinho na saga de Pilaf, mas que vai sendo mais trabalhada aqui. Ela começa essa amizade entre Goku e Kuririn, que o Guto da Cronosfera diz que é a melhor amizade do Shonen, e eu concordo. Eu acho que é a relação de amizade mais bem trabalhada do Shonen, pelo menos dos que eu li, e ela começa aqui. E essa parte do treinamento, ela contém os ensinamentos que o Mestre Kami dá pro Goku, de como encarar essa coisa de querer ser o mais forte, de como encarar essa coisa das artes marciais, e o Goku leva esses ensinamentos para a vida toda. É uma coisa que tem reflexos no resto da franquia todinho, e o cara que leu Dragon Ball de uma maneira um pouco menos profunda não percebe isso. Mas os ensinamentos que o Goku aprende aqui, ele leva pro resto da história toda. Então essa parte do treinamento ela é muito importante. Fora que ela é bem divertida, né? Esse negócio de treinar entregando leite, essa coisa, essa doideira toda, né? Capinando o campo, enfim. E a parte do torneio em si, as lutas do torneio em si são meio, tá qualquer nota. Tem algumas que são engraçadinhas, do Bacterium, não sei o que. Mas a final é muito importante porque ela dá o tom do que viria a ser Dragon Ball depois. Ela tem sim elementos cômicos também naquela luta, mas quando ela fica séria, ela adquire uma cara muito Dragon Ball, que hoje a gente identifica como uma luta de Dragon Ball. E pra mim é uma das lutas mais subestimadas de toda a franquia, porque ali o Mestre Kami realmente brilha. Ele mostra que ele é um grande guerreiro, ele vence o Goku na base da pura técnica. O Goku ali já tem provavelmente mais volume de energia do que ele, mais força bruta, e ele consegue ser campeão porque ele tem todo um arsenal de técnicas, todo um arsenal de soluções para compensar isso, para compensar o fato dele estar lutando contra um adversário mais forte, compensar o fato de ele estar lutando contra um adversário maior, porque depois o Goku vira o Ozaru, né? Então ali mostra que o Mestre Kami é um grande guerreiro, que é uma coisa que eu até sinto falta. Eu queria ver mais do Mestre Kami sendo um lutador muito pica e muito técnico, que eu vi aqui. Então é uma saga que é simples, mas ela faz muita coisa, muito bem. E eu acho que ela é subestimada assim, por essa questão do impacto, que ela tem muito impacto no resto da franquia, pela amizade do Kuririn com o Goku, os ensinamentos do Mestre Kami, e ela tem essa luta especificamente da final que é subestimada. O que eu realmente posso dizer que talvez eu não goste tanto são as outras lutas, né? Que tipo, são engraçadinhas e tal, mas sei lá, não tem tanto brilho assim não, pra mim. Mas de toda forma,
foi um arco que moldou o Dragon Ball, porque também depois disso o Dragon Ball várias vezes voltou a esse formato de torneio também, então nesse sentido ela é bem influente também, né? E para finalizar o vídeo de hoje, a sexta saga é a saga do 23º torneio, que muitos consideram talvez uma top 3, talvez até uma top 5, e o fato dela ter sido ultrapassada por aquela que vai ser a quinta colocada no próximo vídeo é grande, já mostra como eu gostei muito dessa saga da quinta colocada, né? Porque essa saga é maravilhosa, essa do 23º torneio. Claramente é o melhor arco de torneio de Dragon Ball. Como eu falei no vídeo passado, é um torneio pós-Daimao, então é um torneio que tem algumas lutas bem Dragon Ball Z, vamos dizer assim. É um torneio muito grandioso, um torneio onde o destino da Terra estava para ser decidido. Então é um torneio ambicioso. É basicamente a maturidade do formato de torneio em Dragon Ball, né? Que o 21º estabeleceu a base, o 22º evoluiu um pouquinho, apesar de ficar na sombra, como eu disse, e o 23º é a maturidade desse formato. E aí você tem várias lutas maravilhosas, várias. Tem Shinran contra Tal Pai Pai, que é tipo o fechamento do arco do Ten Shinhan. Kuririn contra Piccolo, uma baita luta que mostra o valor do Kuririn enquanto guerreiro. Goku contra Ten Shinhan é a revanche, muito bem coreografada, com as técnicas do Ten Shinhan e tal. Piccolo e Kami-sama nem se fala, né? Uma luta de muita significação para esses dois personagens. A parada do Goku com a Tite é genial. O Akira trazer a Tite de volta nesse momento do arco é genial. Tipo, eu imagino que na época deve ter surpreendido muita gente, a galera nem lembrava da existência dela. Mas realmente tava lá a promessa do Goku de se casar com ela e ela aparece aqui do nada. Então assim, é um arco que é basicamente só de lutas, mas quase todas as lutas são excelentes. Então assim, é um arco que ele é muito bom no que ele se propõe a fazer, porque não é só que as lutas são bem coreografadas, que exploram as técnicas do Akira Toriyama de desenho, que era onde ele brilhava bastante. Não é só isso. Quase todas essas lutas têm significados importantes para os personagens, seja o final de um arco de personagem, seja o personagem se provando, seja uma revanche, seja o Goku com a Tite, então é sensacional. E é fechado com chave de ouro, porque a luta do Goku com o Piccolo é uma das lutas mais grandiosas da franquia, e ela é tão grandiosa que ela já serviu de base para o que viria a ser Goku e Vegeta na saga dos Saiyajins, né? Várias das ideias que estão lá estão aqui também, como o Mark, né, do Totally Not Mark, demonstrou que várias ideias são reaproveitadas em Goku e Vegeta. Então o Goku e Piccolo é uma luta paradigmática de Dragon Ball, paradigmática do Shonen, e é um encerramento com chave de ouro para esse arco que é cheio de lutas maravilhosas, né? Novamente, se eu fosse apontar alguma coisinha que eu não gosto, é o fato de que nesse arco o Kami-sama reconstrói o Shenlong, né? Nem porque eu queria que o Kuririn tivesse morrido, porque o Kuririn morreu, o Ten Shinhan morreu, o Mestre Kami morreu, todo mundo morreu e o Piccolo Daimao destruiu o Shenlong. Não é nem que eu queria que esses personagens tivessem ficado mortos por si só, mas, tipo, eles morreram e os caras destruíram o Shenlong, né? O Daimao destruiu o Shenlong, então, tipo, não tem como voltar, certo? Errado, porque aí, não, o Kami-sama que criou o Shenlong, então ele pode recriar, então vai ficar tudo bem de novo. Novamente aquela coisa de Dragon Ball, que não aceita as consequências graves dos atos que ele mesmo coloca. O Akira sempre arranja um jeito de desfazer as grandes coisas que ele coloca. E, como eu disse, eu critico isso no Dragon Ball Super, mas isso já começou no clássico. Já desde o início do Dragon Ball é assim. Então não adianta a gente também querer passar pano só porque é do clássico, é lá do início. Não, isso acontecia lá também. Mas tirando isso, esse detalhezinho que eu não gosto, o 23º torneio é um arco assim muito redondinho, muito acertado, que faz muito bem tudo o que ele se propõe a fazer. Era aquele momento que o Akira estava no auge da sua criatividade, porque ele emendou vários arcos de grandíssimo nível, um atrás do outro, fazendo uma das melhores sequências de arco da história do mangá. Eu não tenho nem medo de dizer isso. Então o 23º torneio é excepcional, o que só engrandece o quinto colocado, que vai abrir o nosso vídeo de quinta-feira. Mas por hoje é só. O vídeo ficou longo, mesmo sendo só 5 arcos que eu comentei aqui. Enfim, como eu tô dizendo, é um projeto que tá fracassando miseravelmente. Eu falo muito, eu fico querendo explicar minha opinião e aí termino estendendo o vídeo. Que é como eu já falei várias vezes, eu gosto do formato longo. Enquanto consumidor do YouTube, eu gosto do formato longo. Mas eu tenho que entender que a maioria das pessoas não gosta, então tenho que tentar me adaptar a esse aspecto, né? Por hoje é só, dá aí teu comentário, diz o que é que tu acha, o que é que você achou desse ranking até agora. Faz o seu ranking aí, do 10º até o 6º, para deixar o top 5 para quinta-feira. Inscreve no canal, não só para receber o vídeo da quinta-feira que vai fechar esse ranking, mas para receber as outras análises que nós vamos lançando aí segunda-feira às 5h15. Dá o like e muito obrigado, até a próxima.